Olá, bem-vindos ao Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, médico, diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e na edição de hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, muito relevante atualmente, que é como conciliar a gestão e a assistência em saúde. Para conversar sobre o assunto, eu tenho hoje dois grandes colegas que são verdadeiras inspirações. O André Wagner, que eles vão se apresentar, eu não vou eu cair no risco de me apresentar a eles, e o Vinícius Soares. Aqui no nosso programa a gente tem uma regra só, que é um pedágio que tem que ser pago e depois a gente não tem mais nenhuma outra, tá? A regra é a seguinte: cada um de vocês tem que falar quem é vocês, que eu conheço, obviamente, mas nem todo mundo que nos acompanha conhece, e por que você faz o que faz. Então a gente pode começar aí por gradação, a gente pode começar pelo Vinícius. Tá bem, vai ser do mais novo para o mais velho, tá certo. Então tá, obrigado Vinícius, obrigado pelo convite. Acho que o assunto é um assunto que a gente gosta de conversar muito, né? Eu e o André, a gente se conhece também há bastante tempo. E, bom, deixa eu me apresentar então, já que tu não fizeste, a só deixou pra gente, né? Meu nome é Vinícius Sabedotti Soares, sou médico, foco de atuação como médico hospitalista já há bastante tempo. Tenho a formação em clínica médica pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui de Porto Alegre. Tenho também formação complementar na parte de gestão, então com MBA, gestão em saúde pela FGV, e tenho também um mestrado de gestão em saúde pela fundação, né, pela UFSClam. Por que eu atualmente estou como coordenador de governança clínica do Hospital São Lucas da PUC, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Eu acho que eu já vou soltar rapidamente essa resposta, depois eu vou passar a bola para o André, então. Mas assim, eu acho que o André faz também pelo mesmo motivo, né? Eu acho que acaba levando muitas vezes o médico para querer se envolver com questões de gestão e assistência, é quando a gente esbarra naquelas questões que muitas vezes a resposta inicial é: bom, sempre foi assim, era dessa forma, eu não consigo fazer nada, fazer o quê? Né? E segue o barco, né? E quando a gente vê que, na verdade, quando o médico coloca um pouco da mão dele também, do conhecimento, da vontade, nas questões de gestão, a gente consegue amplificar muito mais os benefícios que a gente pretende fazer para os pacientes. Em vez de atingir 1 ou 2, 5 pacientes, tu acaba atingindo aí 100 ou mais pacientes. Eu acho que isso que acaba motivando também o médico a entrar nesse mundo da gestão e depois só vai. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho comum aí para a maior parte dos colegas que se envolvem. O que tu acha, André? Bom, então me chamo André Wagner. Para mim é um prazer estar aqui com os Vinícius, enfim, que já conheço há algum tempo. Eu sou médico hospitalista também como Vinícius. Tenho mestrado em avaliação de tecnologia e doutorado em cardiologia. Acabei focando toda a minha atuação atualmente em gestão. Eu tenho 2 empresas, sou CEO da Improve, foco no paciente, da eficiência hospitalista, soluções de saúde. E por que eu atuo em gestão como empresário, como consultor, enfim? Porque eu me dei conta em algum momento da vida, esse momento não foi de um dia para o outro, Vinícius, ele foi amadurecendo, de que eu conseguia auxiliar muito mais os pacientes, os hospitais, o sistema de saúde, a sociedade, atuando como gestor e, no caso, empresário, do que atuando como médico de forma individual. Então, essa foi a grande virada. Essa virada aconteceu de forma definitiva, enfim, ou pelo menos de forma 100% dedicada em 2019, apesar de eu já ter empresa desde 2009. Pois é, os dois e eu também conhecemos bem o que é medicina hospitalar, né? Os dois, inclusive, são hospitalistas, né? Eu sei que vocês já devem estar cansados de responder essa pergunta, né? Mas a gente tem que falar sobre o que é medicina hospitalar. O que tem isso a ver com a realidade da medicina brasileira? Eu vou deixar para o André. O André tem mais propriedade para falar. É mais antigo no assunto. Vai lá, André. Bom, eu sou presidente atualmente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. E a medicina hospitalar, Vinícius, ela traz um pouco, talvez, da pauta de hoje, do motivo
porque o médico ele não tem que ser um simples técnico, né? Um simples especialista em doenças, e cada vez mais ele tem que ser um gestor. Pode ser um gestor do cuidado, um gestor de uma equipe multiprofissional, um gestor, enfim, de todo o plano terapêutico, enfim. Então, a medicina hospitalar, ela é uma especialidade muito consolidada nos Estados Unidos. Hoje a gente tem mais de 60 mil hospitalistas nos Estados Unidos. Ela se expandiu pelo mundo, já tem mais de 20 anos, 25 anos. No Brasil, chegou em 2007, com a Constituição da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, e ela envolve o médico que fica mais tempo dedicado ao hospital, pelo menos 50% do seu tempo dedicado ao hospital, mas que além da assistência faz outras atividades, né? A gente chama de atividades gerenciais, assistenciais, sejam eles como o Vinícius, gestor de governança clínica, a participação de comissões obrigatórias, ensino, round multidisciplinar, e aí pesquisa assistencial. Então, toda uma variedade de atuações que nós médicos temos a capacidade de fazer, mas infelizmente grande parte dos médicos não faz. E quando você faz isso, você agrega muito valor para aquele hospital, né? A gente brinca que dentro dos 4 mundos dos hospitais, os médicos e a sociedade estão fora dos hospitais e a equipe multiprofissional e os diretores estão dentro dos hospitais. Fora por quê, Vinícius? Porque dar uma passada no hospital para ver um paciente por 20 a 30 minutos não é suficiente, nem para o paciente, mas nem para o modelo assistencial. Quando a gente bota o médico para dentro, ele acaba virando o que eu e o Vinícius viramos, né? Gestores. E aí eles contribuem, enfim, com uma governança clínica, no caso do Vinícius, de todo um sistema de um enorme do hospital e da sociedade. Então a ideia é essa, assim, trazer um pouco da ideia de que o médico ele vai ter outros instrumentos, outros ensinamentos e outras atuações que vão além, obviamente, da assistência direta. Eu acho que tem também uma questão aí que eu acho que é bom a gente deixar claro que muitas vezes quando a gente fala em gestão, a primeira imagem que vem são atividades burocráticas, né, André? Alguém atrás de uma mesa, carimbando um monte preconceito, de papel. Né? É um preconceito, né? Mas muitas vezes é o que acontece, até com colegas nossos, e não é por mal, muitas vezes é por desinformação. Quando a gente fala dessa questão de conciliar a gestão com assistência, na verdade a gente está falando em conseguir enxergar como que gerenciar o processo de atendimento, né, como eu executo a assistência ao paciente, pode promover melhorias ainda maiores para a saúde dessa pessoa e principalmente do sistema onde eu trabalho, né? Então, muitas vezes a gente não está falando necessariamente de questões puramente administrativas, não é isso, ainda que isso também envolva e a gente precisa, sim, ter um mínimo de conhecimento para poder também ajudar, porque a visão da ponta, né, a visão de quem está lá junto ao paciente, ela é muito do médico. Então, quem pode trazer essa visão mais clara possível para dentro do mundo da gestão administrativa do hospital é também o médico. Então, quando a gente se exime de exercer esse papel, a gente está perdendo uma grande oportunidade. E o hospitalista, eu acho que, assim, ao natural, como o André colocou, Vinícius, ele começa a se envolver e se dar conta dessas questões, é quase que uma história natural mesmo, né? Começa geralmente pelo entendimento de que, olha, eu posso agregar muito nesse processo que não está saindo liso, ou que tem erros sistemáticos, né? A gente vê muitas vezes na prática, e aqui eu estou falando da prática hospitalar, mas isso também vale, né, André, para a prática ambulatorial, né? Então, assim, muitas vezes a gente enxerga erros sistematicamente e a gente sabe que aquilo está acontecendo e vai acontecer de novo, não é uma exceção, é quase uma regra. E muitas vezes esse erro já só está claro dessa forma para o médico. Muitas vezes isso não está tão claro nem para um outro profissional, né, da área da saúde ou para o administrador. E se o médico não traz isso com uma clareza para essa atividade de gestão, junto com soluções, a gente perde muita oportunidade. Então, eu entendo que começa muito com essas questões de gestão da clínica mesmo, né? Começa muitas vezes numa comissão, como o André colocou, uma comissão hospitalar, começa muitas vezes se envolvendo com a elaboração e o gerenciamento, o controle de algum protocolo clínico que vai impactar um número maior de pacientes, além daqueles que ele está atendendo diretamente. E conforme a gente vai enxergando que isso tem um efeito de fato, é motivador, né? Então é quase que isso acaba se retroalimentando e dando vontade de cada vez se envolver mais para conseguir impactar mais pacientes. Então o hospitalista tem
enfim, tem essa característica, né? Ele vai se envolvendo e muitas vezes o médico ele se torna hospitalista quase que sem perceber. Tem uma questão muito de perfil também, mas a gente cada vez provoca mais, né, André, nos médicos que estão se formando, os que estão em final daí do curso de medicina, para que a gente consiga ir incutindo mais cedo, né, esse insight neles e não mais por meio da carreira, como acontece com alguns colegas também. Pois é, e aquilo, 25 anos em história médica, em história de saúde, é muito novo, é algo muito jovem, né? Então, praticamente, vocês criaram o próprio caminho, né? Vocês foram traçando e foram na tentativa e erro, na descoberta, né? Construindo esse caminho, pavimentando, né? E é bem interessante porque as próprias escolhas, né, de aperfeiçoamento profissional, né, o mestrado que o Vinícius fez, o André, tanto na epidemia, mas também, se não me engano, depois fez um fellow, né, André? Como que vocês acham, assim, o que isso mudou ou ajudou na visão de vocês para praticar ou mergulhar ainda mais, assim, na medicina hospitalar? Eu acho que eu e o Vinícius tivemos os mesmos caminhos, assim, as mesmas influências, né? Então, a gente teve sorte de ter caído no Hospital Nossa Senhora da Conceição e que existiam mentores, existia um serviço de medicina hospitalar, apesar de eles não se chamassem e talvez nem percebessem que eram, mas existia um mentor que continua sendo o chefe da residência, que é o Dr. Eduardo Fernandes, que foi, pelo menos a mim, isso que me influenciou assim, a seguir uma carreira que não existia, né, Vinícius? Na verdade, uma carreira corajosa, né? E porque quase todo mundo vai fazer subespecialidade e vai fazer sua assistência usual, enfim, mais seguro e mais usual. E aí o Eduardo abriu minha cabeça, enfim, e a partir daí, acho que não existe um currículo básico, assim, mas existem influências, assim, a minha formação é bem diferente depois da do Vinícius, mas a gente tem mais ou menos o mesmo mindset. Eu acabei indo para os Estados Unidos, acabei fazendo um tempo de estágio na Mayo Clinic, e isso é 2007, 2008, aquilo me mudou. E a partir dali eu comecei a procurar cursos, fellows, pós-graduações diferentes. Fiz uma pós-graduação no INSPER, em Israel, de liderança. Fiz um fellow em epidemiologia na Erasmus, na Holanda. Depois fiz fellow pela Sociedade de Hospital Medicine e depois senior fellow na Society of Hospital Medicine. Então, fui trilhando, enfim, um caminho que não está escrito, né? E por isso que eu digo que os caminhos são diferentes, mas eles acabam... Ele não tem um currículo ainda maduro, a gente ainda está longe disso, né? De ter um currículo maduro, enfim. E a tua formação, isso vale para qualquer coisa, né? Quanto mais variada for, mais completa a gente fica, né? Então, eu estou eternamente me formando, mas eu acho que é legal essa questão. Eu fiquei muito contente, assim, já passando a bola para o Vinícius, desse cargo, enfim, dessa função que o Vinícius vem influenciando, porque ele vai influenciar um hospital universitário de ponta, que foi o hospital universitário que eu comecei a minha faculdade de medicina, né? Eu fiz a faculdade de medicina no primeiro ano na PUC e depois passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, se a gente começar, né, de um serviço de grão em grão, influenciando estudantes, influenciando residentes, a enxergar um pouco mais amplo, né? Enxergar todo o panorama, eu não preciso ser só um subespecialista, eu posso enxergar a medicina como um campo, o mundo, né? O universo é o espaço do médico, né? E isso só nós médicos temos, né? Porque a gente tem toda uma formação muito mais pesada e muito mais técnica e dedicada na área da saúde, mas uma formação quase inexistente ou muito frágil na área de administração, gestão, liderança, comunicação efetiva, cara, que são tão importantes quanto ser um bom técnico. Então, acho que é passar um pouquinho para ti a palavra, Vinícius. Eu acho que assim, a gente fala muito em gestão que tem, quando a gente avalia uma pessoa, tem o famoso chá, né? Isso vale, não é só para a área da saúde, qualquer área de gestão, tu vai avaliar o chá da pessoa, que é conhecimento, habilidade e atitudes, né? Eu acho que assim, como não temos hoje um currículo já, né, bem montado para esse tipo de situação, mais vale, na verdade, esse interesse genuíno que o médico acaba tendo, e a gente tem normalmente essa característica autodidata, né? Então é claro que a gente procura uma formação
mais, não digo tradicional, mas algo então assim mais certificado para poder complementar, mas muito do que a gente aprende, acaba aplicando no início, é o que a gente vai atrás buscando por conta mesmo, não é, né, necessariamente numa pós-graduação, num mestrado, isso acaba depois consolidando conceitos que tu naturalmente acaba te apropriando por necessidade mesmo e por curiosidade, né? Então, mas isso tudo é muito novo, realmente, quando a gente conversa com os colegas, cada vez está melhorando, cada vez tem mais gente interessada, mas até aproveitando o gancho, assim, já que o André colocou, né, essa posição que eu estou atualmente, que é recente, no Hospital São Lucas da PUC, é uma posição, ela na verdade é uma posição que foi reorganizada e ficou com esse nome de coordenação de governança clínica. E quando a gente fala de governança clínica, parece algo um pouco abstrato às vezes, porque governança é um conceito bem amplo, né? Mas quando a gente está falando de governança clínica, nada mais é de como é que a gente organiza a prática médica. Uhum. Eu acho que se a gente traz com esse conceito, com esse entendimento, começa a ficar mais claro. Então, assim, a prática médica, como é que está organizada ela, seja no teu hospital, seja eventualmente numa clínica especializada, seja na tua equipe, né? Porque, na verdade, o que acontece, vou transitar aí junto com a questão da medicina hospitalista. O grupo de medicina hospitalista, ele tem uma governança interna normalmente. É uma equipe médica que, de fato, trabalha como um time. Ela tem uma organização de governança, né? E isso a gente, muitas vezes, utiliza como um pontapé inicial para tentar espalhar para o resto do hospital, que não necessariamente tem essa visão. É muito comum um hospital tradicional ter vários médicos que atendem os pacientes lá. Alguns desses médicos trabalham com um grau maior ou menor de parceria, mas são, normalmente, times não tão consistentes. Eles não costumam ter uma governança tão clara e muitas vezes a governança do hospital mesmo como um todo, como é o caso que a gente está trabalhando agora, ela também não está tão organizada com um propósito claro. Então, por exemplo, quando a gente fala de governança clínica, uma coisa que passa batido, e vocês que trabalham no hospital também já veem isso direto, é como nós médicos perdemos a oportunidade de nos apropriarmos mais da elaboração e condução dos planos terapêuticos de internação junto às equipes multidisciplinares. Uma oportunidade enorme, isso é um foco de trabalho atual grande lá no Hospital São Lucas da PUC, porque assim, a gente sabe a conduta que a gente quer para o paciente, muitas vezes para o dia, muitas vezes a gente tem um conhecimento que ele pode não estar explicitado, mas a gente fez a avaliação, fez a hipótese diagnóstica, sabe mais ou menos, né, quase que intuitivamente, às vezes, qual é a sequência de exames que eu quero fazer, qual o resultado esperado, mas eu não transmito isso e não organizo isso de forma explícita junto à equipe multidisciplinar, junto aos outros, né, profissionais que estão atendendo o paciente, muitas vezes nem com a minha própria equipe médica, né? Colegas médicos muitas vezes não têm clareza, dentro de uma mesma equipe, qual é o plano, a conduta e o esperado para o paciente do que está sendo assistido pelo colega, porque isso, assim, tradicionalmente, não é de agora, a gente nunca trabalhou muito, né? O médico tem, por formação, esse caráter mais autônomo. Então, esse modelo mental é algo também que a gente tem que começar a trabalhar mais, porque, assim, nós nos formamos na faculdade, tradicionalmente, para ter muita responsabilidade e ser resolvedores de problemas. Quer dizer, o paciente chega com um problema para mim, é minha responsabilidade entender esse problema, propor uma investigação, propor um tratamento, fazer a vigilância e fazer o ajuste. É tudo com o médico. Então a gente sai com esse modelo mental, esse mindset de que, olha, é tudo comigo, né, e eu trabalho sozinho. E, na verdade, isso funciona muitas vezes e funcionou durante muito tempo quando os pacientes também eram, na sua maioria, menos complexos. A gente não tinha tanto envelhecimento populacional como a gente está agora, cada vez enfrentando mais. E os pacientes, então, as pessoas vão ficando mais idosas, vão acumulando mais doenças, os casos vão ficando cada vez mais complexos e, por serem mais complexos, mais difíceis de coordenar, né, o tratamento, principalmente durante a internação hospitalar. E aí, bom, se a gente não integra o restante da equipe multidisciplinar nesse planejamento, resulta no que a gente está acostumado a ver, né? Assim, a falha de comunicação,
uma descoordenação do que a gente está fazendo, internação prolongada, efeito colateral, o paciente poderia estar fazendo muitas vezes um tratamento até mais seguro, né, com outras alternativas que não necessariamente só a internação hospitalar, segue internado, investigações que a gente poderia conduzir de forma mais segura e mais eficiente em outro ambiente que não o ambiente hospitalar, e a gente segue fazendo ele com o paciente internado. Então tem várias questões aí, que aí entram questões de governança e gestão também que a gente tem que conciliar, porque a gente precisa cada vez mais chamar os colegas para participar, né, e mostrar que isso não é mais uma tarefa para ser realizada e que vai só tomar tempo da minha prática, né, diária. Na verdade, isso vai me ajudar muito e, em última análise, vai ajudar muito os meus pacientes. Isso é muito importante porque muitos acadêmicos acompanham, né, escutam o nosso programa aqui, e o interessante é que a formação médica ela é completamente dissonante disso, né? Primeiro que você não existe praticamente uma faculdade de medicina que tu tenha realmente aulas multidisciplinares, que tu aprenda a conviver em equipe. Daí você passa os 6 anos da faculdade de medicina mal convivendo com outras equipes e cai em qualquer lugar que você for trabalhar tendo que conviver e tendo que entender a função de cada um desses dentro de um sistema de saúde. Então, isso que vocês estão dizendo é muito importante e muito legal para quem acompanha, para quem tem interesse e quer saber um pouco mais e até se aprofundar em medicina hospitalar, né? E, bom, e aí eu acho que é legal saber também, durante essa jornada de vocês, né, que, óbvio, ainda se estende, mas já é longa, o que vocês viram de melhor dentro da medicina hospitalar, seja aqui ou seja no que vocês se inspiraram, e o que vocês viram de pior na medicina hospitalar? Eu acho que só pergunta fácil, hein, Vinícius? Bem fácil. Essa hora já é uma hora de tomar uma cerveja, né? Se eu soubesse o papo, eu já pegava minha cerveja aqui. Se não tivesse esse vídeo aqui, já estava tomando uma. Mas a cerveja não sai no áudio. Eu acho que a questão... Não, quem entende de cerveja mesmo é o Vinícius Sabedotti. Mas aí é um outro podcast. Vale a pena. Eu acho que cara, o que tem de melhor é justamente os preceitos da medicina hospitalar, né? É o trabalho em equipe, a liderança de equipe multidisciplinar, é a comunicação efetiva, é a experiência do paciente. Cara, tu ver tu fazer uma medicina diferente, né? Uma medicina mais realmente voltada para o paciente, para a família, assim, com resultado no teu hospital, no teu sistema de saúde, até uma coisa mais ampla, né? O Vinícius falou um pouquinho sobre isso, né? Eu não tenho que estar preocupado com a minha assistência só no hospital. De nada adianta a gente dar alta para o paciente reinternar 7 dias depois e vir a falecer, né? Então, o paciente tem que estar bem em casa, não no hospital. Com relação a problemas, o que eu vejo, e essa é uma grande missão da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, é definir o que é medicina hospitalar. Então, o que a gente está vendo é inúmeros hospitais. Ficou um nome, um clichê, assim, um nome que traz ideia de inovação, que tu interliga com a Hospital Medicine nos Estados Unidos e tal. Então, a gente cansa de ver vários e vários serviços que não têm medicina hospitalar, dizem que tem medicina hospitalar, e aí, com isso, não trazem os resultados benéficos. Então, o problema principal é o erro diagnóstico ainda. Na verdade, é a definição do método e, com isso, a aplicação do método. Eu não conheço nenhum case, Vinícius, e olha que eu já dei uma circulada por aí no Brasil, de implementação de medicina hospitalar que não tenha dado um impacto muito importante na diminuição do tempo de internação, diminuição do custo assistencial e melhora da qualidade da assistência e experiência do paciente. Então, além do trabalho em equipe, né? Essa é uma outra questão super importante, né? Nunca se deu muita bola pro burnout, pro engajamento da equipe, e agora, na pandemia, virou o tema do momento. O quanto é importante tu estar trabalhando num ambiente salutar, né, Vinícius? Que tu não é o único profissional que pensa em tudo, né? Que é o médico, que tem que pensar do problema social, do transporte, até a
administração da medicação, o quanto é melhor tu ter um trabalho em equipe, o quanto tu é mais efetivo, o quanto é legal tu ir todo dia e ver teu hospital melhorando por um pouco da tua atuação, né? Por um pouco do teu dedo, enfim, né? Até a gente chegar em algo maior. Então, eu acho que o desafio principal, em resumo, é a gente conseguir cada vez mais implementar o modelo assistencial de medicina hospitalar como de fato ele é, né? Não como ele é dito em alguns hospitais. E o termo, né, André, eu acho que ele se confundiu muito, eu tenho visto menos isso até, mas ainda existe essa confusão do termo hospitalista, muitas vezes utilizado como um sinônimo para o plantão noturno. Ou resposta rápida também. Time de resposta rápida, né? Então acabou aqui com esse viés, assim, que o pessoal utiliza como um termo como sinônimo, não é, né? Se confundiu certamente porque uma das características de medicina hospitalar é essa questão da presença constante no hospital, na enfermaria. E um plantão, em tese, está presente de forma constante durante a sua jornada, o TRR é a mesma coisa. Então acho que acabou enviesando por esse lado, mas não é só isso, né? Eu acho que esse é um dos pontos no nosso meio negativo com relação ao momento assim, de implementação, essas confusões que eu acho que fazem parte da curva de aprendizado, mas a gente tem que tentar ir sanando elas, né? A outra questão é que até hoje assim, a gente viu poucas iniciativas perdurarem de forma consistente sem ser no SUS, né, André? Eu acho que tem algumas, mas são poucas. Porque, claro, como mexe, o modelo, ele é, querendo ou não, ele é inovador com relação ao modelo tradicional para um hospital de corpo clínico aberto, né, onde os médicos têm uma relação muito mais de cliente interno do que de colaborador, né? E não que seja impossível, mas é muito mais desafiador conseguir montar uma equipe e integrá-la à estratégia do hospital, né, como seria se fosse um médico que é empregado, que é colaborador, que tem uma carteira CLT, porque a relação é outra. Então, tem que fortalecer muito mais os vínculos de parceria, né? A mudança cultural, né? A mudança cultural. Então, essa é uma dificuldade que eu acho que também a gente consegue, ao longo do tempo, a gente espera, tem, né, essa esperança que isso, aos poucos, com a mudança de cultura, isso vai acabar sendo uma questão a ser superada. A parte boa, acho que só vou reforçar da medicina hospitalar que o André trouxe, é essa sensação de estar, de fato, trabalhando em equipe, né? Porque a gente consegue compartilhar, e isso é importante também, é conseguir abrir um pouco mão da responsabilidade, porque é isso que eu falei antes, né? O médico tem isso da sua graduação, da sua formação, de uma responsabilidade muito grande com relação ao paciente, isso não deve mudar, mas ele precisa aprender a compartilhar essa responsabilidade, né? A permitir que outros profissionais também ajudem e tornem mais efetiva ainda essa atuação dele, né? E quando tu consegue ter esse trabalho em equipe, eu estou falando não necessariamente só profissionais não médicos, mas muitas vezes o próprio médico, o colega da tua equipe, um caso que tu discute, uma sessão de casos complexos que a equipe promova e se tome alguma decisão diagnóstico-terapêutica em conjunto, tudo isso é compartilhar, né, essa carga de responsabilidade. E isso é uma coisa muito bacana quando de fato acontece numa equipe de medicina hospitalar, medicina hospitalista, e acontece mesmo. A gente tem essa sensação de se sente mais forte. Essa acho que é a melhor definição. E fazendo uma comparação com algo que muitos acabam tendo e acham muito legal, e muitas vezes numa conversa saudosista acabam querendo resgatar e tem interfaces e nuances parecidas, é quando a gente está na formação, por exemplo, da residência médica. A residência médica normalmente é um momento que os médicos têm, né, esse desenvolvimento de trabalho em equipe, os médicos residentes da mesma especialidade ou até entre especialidades se ajudam muito, trabalham muito em equipe, e te digo que a medicina hospitalista ela dá essa sensação às vezes depois. Parece muitas vezes que tu voltou a ter um pouco dessa relação que tu tinha, que era muito saudável, né, e tornava o trabalho mais agradável. Então acho que tem isso também, né, aquilo que a gente está falando, né, de gestão, não é para tornar o trabalho do dia a dia algo mais difícil, muito pelo contrário, para conseguir tornar esse trabalho mais fácil, mais agradável e, em última análise, com resultados melhores para o paciente. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Mas como é um tabu e às vezes é difícil de conversar, eu acho que é uma conversa que a gente tem que estar sempre fazendo com os colegas e provocando
e cada vez trazendo mais gente para esse time, né? Convertendo mais pessoas para esse time. Né? A impressão que eu tenho é que é esse gap cultural, né? Que a gente tem que ultrapassar, né? E não adianta, é a moderado prazo. Pessoal, queria agradecer muito André, Vinícius, olha, 2 pessoas brilhantes para conversar sobre o assunto que é muito legal e que a gente fala pouco de maneira profunda, a gente fala às vezes de maneira muito superficial, né? A gente pincela o assunto e acho que poder mergulhar nisso até, com certeza a gente poderia conversar muito mais e provavelmente vamos em outros episódios, daí pode ser a gente vê com um cafezinho ao menos, né? Quem sabe, para ficar mais fácil. Eu queria agradecer muito a presença dos 2 pessoas brilhantes. Agora, se vocês quiserem deixar algum contato específico, algum contato profissional que queiram passar, alguma consideração final. Se não, eu sempre faço essa pequena mentira no começo, né? Que eu falo que o único pedágio é aquele lá inicial, mas tem um pedágio final, que é um de vocês, ou pode ser até os 2, escolhe a música que a gente finaliza nosso programa. Então, fica a música, então vocês podem escolher aí e combinar com a nossa sexta-feira. A música eu vou deixar com o Vinícius, e como a gente tem um gosto musical parecido, certamente o Vinícius vai colocar algum rock aí, tenho certeza disso, que não vai ser um funk, né, Vinícius? Mas para mim é um prazer, assim, tá com vocês, 2 amigos, enfim, tem um papo de velho aqui, que em algum momento acabei influenciando vocês, seja na vida acadêmica, seja na vida de residente, e ver, enfim, que a progressão, enfim, o espaço que vocês estão alcançando, para mim é um prazer grande, e ter a ideia de que vocês acabaram se tornando hospitalistas e hoje estão ensinando, influenciando outras pessoas a se tornar hospitalista. Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho, Vinícius, uma perspectiva assim muito otimista da realidade, assim. Acho que a pandemia deu uma acelerada muito grande no movimento de medicina hospitalar no Brasil. Então, cada vez mais, quanto mais pressionados forem os sistemas de saúde e os hospitais para se tornarem mais eficientes, mais a medicina hospitalar vai ganhar. E é isso que está acontecendo agora. Então, acho que a pauta é excelente. Para mim, prazer enorme, enfim. Deixo o meu contato profissional para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre medicina hospitalar. A gente acaba implementando em vários hospitais a nível nacional. Então, fica o e-mail, então, se chama coco@eficiênciahospitalar.com.br, essa empresa Eficiência Hospitalista, e da empresa aqui gaúcha, chama Improve, foco no paciente, improve.com.br. Obrigado de novo. E as 2 empresas têm página no LinkedIn, né, no Facebook, LinkedIn, então o pessoal pode... Perfeito. Tá. Eu queria agradecer também, Vinícius. Olha, é sempre um prazer estar falando sobre isso, né? Seja aqui num podcast, seja numa enfermaria hospitalar, seja numa reunião, seja no bar tomando uma cerveja. Eu acho que é um assunto que a gente gosta muito e a gente vê muito potencial sempre, né, para estar melhorando a nossa prática diária. Eu queria deixar um recado assim para todos os colegas. Olha, vocês que trabalham em hospital, se tiver a oportunidade de se envolver em iniciativas de qualidade e segurança, né? Sempre tem alguma coisa rolando. Se envolvam, né? Vão lá ver como é que é, participem, testem, né? E se não tem, e vocês estão percebendo um problema que é sistemático, isso está incomodando vocês diariamente, proponham algo. Vocês vão encontrar parceiros certamente, não necessariamente só médicos, para estar tentando resolver esses problemas. E passa muito por questões de gestão da clínica, só precisa muitas vezes um pouco mais de envolvimento. Então, deixo esse recado, assim, esse convite. Procurem se envolver mais nas questões que não são necessariamente apenas as de diagnóstico e tratamento. Se envolvam mais na organização da prática diária médica de vocês. Vocês vão se surpreender com os resultados e com a satisfação que isso vai trazer. Bom, deixar contato, né? Eu vou deixar no LinkedIn, vocês me acham, é só procurar por Vinícius Sabedotti. Meu nome é Vinícius Sabedotti Soares, mas o segundo sobrenome é um pouco diferente, então é mais fácil de achar, Soares é mais comum. Podem me procurar ali pelo LinkedIn. Quem não tem LinkedIn também eu sugiro fazer, porque é uma ótima ferramenta para fazer, né, contatos, tem muito conteúdo bom.
Então, tem muita gente postando coisa boa e você consegue contratar várias pessoas facilmente. Então, podem me encontrar por ali. E eu queria deixar, então, a música, né, por última, a sugestão. Não vai se comprometer agora, hein? Não. Coloca pra gente um Pearl Jam Alive. Isso aí. Dificilmente alguém vai gostar. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Essa edição do Hipocast Saúde com Liberdade teve a participação do Dr. André Wagner e do Dr. Vinícius Soares. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com produção de Flávia Valente e Renata Cime, captação e edição de Cristiano Oliveira. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.